Boa tarde, meus queridos, boa tarde, meus amados, a paz do Senhor, glória e paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Missionário Eduardo trazendo mais uma oração da tarde. Para você, que está chegando hoje, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus possa colocar sobre você as duas consolações do Espírito Santo. Para você que já está comigo aqui, que você seja agraciado e abençoado pelo poder do Espírito Santo, que você tenha uma tarde maravilhosa. Meus amados, para quem não me conhece, Missionário Eduardo tem um lindo trabalho de evangelismo, um trabalho de levar a palavra do Senhor todas as tardes. Oro por vocês de manhã, oro por vocês de tarde, oro por vocês à noite. Juntos, vocês sabem que uma corrente de oração, ela faz um mover muito grande. Ela tem um mover maravilhoso. Ela pode curar, ela pode restaurar, ela pode libertar. Então eu peço a você que se junte nessa corrente de oração. Entre nessa corrente de oração como? Compartilhando as orações, se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha. É uma maneira maravilhosa de você estar junto comigo nessa corrente de oração, orando por cada um dos seus parentes, por cada um dos seus amigos, daqueles que estão cativos, daqueles que estão tristes, abatidos, aqueles que estão na bebida, nas drogas, na prostituição. Eu peço a você, que levante um clamor pela vida da minha sogra que tá doente, que está enferma, pela vida da dona Marisa, minha mãezinha querida de coração, que ela possa ser restaurada, que ela possa ser curada, que o filho dela venha ser liberto do vício da bebida, do vício das coisas ilícitas desse mundo, e que nós possamos juntos estar orando por cada um. Se eu orar por você, você orar por mim, você imagina o tanto de corrente de oração que teremos no mundo. Também peço a ti que você possa orar por mim, que você possa colocar sobre mim, as tuas orações, para que eu seja firme, para que eu aguente aqui, todos os dias levar a palavra do Senhor, porque não é fácil, hein? Não é fácil mesmo. Você levar a palavra de Deus, você ter sobre você uma carga espiritual enorme, mas Deus, ele está nos revestindo, Deus, ele está cuidando de nós em cada dia, nos colocando de pé. É o que eu falo, quando você ora, quando você busca, quando você está sempre diante do Senhor, ele te fortalece, ele te coloca de pé, ele nunca vai te abandonar. O Senhor, ele nunca vai te deixar, você pode ter certeza. Amém? Também peço a você que deixe seu pedido de oração, deixa seu nome, deixa aqui se você conhece uma pessoa que está precisando de oração, tem uma pessoa que está precisando de ajuda. Ontem eu estava com um amigo ali, o João, ele me deu uma cesta básica para eu estar levando para uma família, e ele fez o apelo aos amigos dele que possam reunir uma cesta básica, e a gente vai juntando um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de um pouquinho de outro. Nós vamos fazer sempre a diferença na vida de cada um que está precisando. Amém, meus amados? Quero deixar com você hoje as bodas de Canaã, ou seja, o primeiro milagre de Jesus, o milagre da água que se transformou em vinho. O que eu quero trazer nesta mensagem? O sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. O quanto o Senhor, ele faz um mover na vida de uma pessoa. Por que dessa palavra? Porque hoje eu recebi uma notícia ali de mais uma vez o sobrenatural de Deus na minha vida. Coisas que o Senhor mesmo fala, o apóstolo Paulo, ele colocou em uma das suas cartas, que Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega as coisas estranhas para que aqueles que acham que não tem jeito, mas com ele tudo tem jeito. Então, mais uma vez eu vi um milagre na minha vida. E como eu não poderia falar desse Deus, como eu não poderia adorar a esse Deus que ele faz milagres, que ele transforma a nossa vida. E eu recebi hoje ali uma mensagem, eu falei, não, esse é o verdadeiro Deus mesmo, o Deus que ele confunde a todos. Porque se eu falar como eu já falei, se eu falar para pessoas que não estão na mesma fé que eu, eles não vão acreditar. Assim como não acreditou, fala que é erro de sistema, fala que não, que caduca, não tem como, meus amados. Uma prova eu vou deixar aqui, para todos saberem do que é o poder sobrenatural de Deus. Eu estava em 2018, mais ou menos 2019,
meu caminhão foi preso, o documento atrasado, né? 37 mil de débito para pagar, né? Dei uma cabeçada na vida, já aquele ditado, quem vai pela cabeça dos outros é piolho, né? E eu fui um piolho, fui pela cabeça dos outros, muitos falando aí que se você invadisse pedágio não dava multa, né? Na época eu estava começando, sem muito ter experiência, onde carregar, onde não carregar, estava começando como dono de caminhão, acabei na cabeça dos outros, assim, como muitos que eu conheço também fizeram a mesma coisa e acabaram até perdendo seus veículos, e acarretou um monte de débito, deu 37 mil de débito, para vocês terem uma base. E aí meu caminhão foi preso, e o Senhor falou comigo numa noite, ele falou assim, e eu peguei e falei pro delegado prender seu caminhão e ir lá falar com você, eu que mandei ele lá, e o seu caminhão vai sair pela porta da frente, confia em mim, é no meu tempo. Amados, dito e feito, após 6 meses eu saí pela frente, pela porta da frente, com o documento atrasado do cavalo, da carreta, o caminhão tá lá em casa guardado hoje, a minha carreta, ele tá com o documento ainda atrasado, tanto que a bênção que eu recebi hoje, que eu falo do seu sobrenatural de Deus, é sobre ele, entendeu? O valor que tinha nele não existe mais, não existe aquele valor mais, né? Tinha um valor de 37 mil, tem um valor só de 10 mil para pagar, e eu até hoje eu não mexi com ele, tá lá encostado, tava esperando acertar, tava esperando a liberação do documento, chegou a liberação do documento dele, graças a Deus, tá agora, vai ser transferido pro meu nome, e tem só esse valor para pagar. Então é o sobrenatural de Deus. E ele saiu pela porta da frente andando com o documento atrasado de um pátio. Todos sabem que você não tira caminhão de pátio se você não pagar o documento, não pagar pátio, não pagar nada. Ele estava no pátio da delegacia e eu trouxe ele embora. Tanto ele quanto a minha carreta. A minha carreta infelizmente roubaram com o outro cavalinho que eu tava, né? E ele tá em casa ali, eu vou arrumar ele, colocar para rodar ou vender. Amém? Então essa mensagem aqui ela vai tratar isso aí que aconteceu comigo, o sobrenatural de Deus. Eu quero dividir com vocês. E ao terceiro dia fizeram uma boda em Canaã, Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para uma purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo onde viera, e se bem o que sabiam, os empregados tinham tirado a água. Não chamou o mestre-sala, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebida, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Ou seja, meus amados, o Senhor transformou, ainda transformou em coisa boa. Você viu falado pela boca do ser humano aqui, do incrédulo, né? Que o vinho, todos guardavam o melhor vinho por último, colocavam o melhor vinho primeiro e depois o ruim por último. O Senhor não. O Senhor falou: já que eu vou fazer um milagre, eu faço coisa boa. O Senhor não faz nada pela metade. Meu amado, para você que está aí do outro lado, confia no Senhor. Isso que eu te falei aqui é uma das coisas que o Senhor já faz na minha vida, ou que já fez na minha família. Tem a cura da minha esposa, entendeu? Tem outras coisas que Deus já fez na minha vida, livramentos, 3 livramentos de acidentes graves, entendeu? A gente não pode só achar que Deus só faz milagre quando Ele faz algo que é relacionado a dinheiro, que é relacionado a bens materiais. Não, milagre, o Senhor Ele te dá, o sobrenatural de Deus Ele funciona na sua vida quando você é salvo de um acidente. Essa semana mesmo Deus já começou me dando um livramento. Eu fui descer o morro da garagem, onde é a garagem lá, e é um morro de pé assim mesmo.
É um morro de pé, tanto que tempos atrás desceu um caminhão nosso lá e caiu dentro da represa, e tem a represa que passa lá embaixo. E o que aconteceu? Quando eu virei de cabeça para baixo, que eu pisei no freio, cadê o freio da carreta? Só tava freando o cavalo. E eu com 40 toneladas, a carreta ela empurra o cavalo. Então aí você vai falar, mas freia, mas ela empurra, se ela arrastar, entendeu? Enquanto ele não trava, ele tá descendo devagarzinho, entendeu? E aí o que acabou acontecendo? Eu, com muito cuidado ali, com muito jeito, controlando no freio do motor, no freio do caminhão, consegui descer. Mas é um livramento. Porque se tá chovendo, meus amados, se tá chovendo naquele momento, ele tinha escorregado, ele tinha ido embora. Ele tinha ido embora. Entendeu? Ele não parava de jeito nenhum. Porque tá liso, ele vai empurrando o pneu. Então, os livramentos de Deus, você tem que ver que não são só bens materiais. Quando Deus ele age no sobrenatural da nossa vida. Deus ele age no sobrenatural da nossa vida, livrando a nossa vida, livrando nossos filhos, livrando nossa família, a nossa esposa, nossos pais, né, nossos amigos. Quem ora pelos amigos, assim como Jó orou pelos amigos, é abençoado. Então, né, Deus ele coloca tudo isso aí para você ver que ele te dá livramentos e ele te abençoa, ele faz o sobrenatural da sua vida. Na vida mesmo, o último acidente que eu tive, eu lembro até hoje, o caminhão arrastando nas pedras, entendeu? Até ele parar quando ele tombou, e eu no vidro ali, porque eu caí de costas no vidro da porta, e eu com medo, eu lembrando naquele momento, eu com medo do vidro estourar e eu cair para fora. A minha costa cair nas pedras, você imagina, o caminhão correndo no asfalto, que ele tombou de lado e foi, e as pedras passando ali, eu escutando as pedras, e se estoura o vidro. Se estoura o vidro, praticamente eu tinha ficado lesionado da coluna, não andava nunca mais dessa vida. Então é tudo livramento, é tudo bênção de Deus na nossa vida. Então toma posse dessa bênção, assim como Deus fez na minha vida, Ele está fazendo na sua hoje. Então determine, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, preencha a vida desse Teu Filho com bênção, preencha a vida do Teu Filho com livramentos, que ele possa ser uma coluna na família dele, que ele possa ser, né, bênção na família dele. Livra de todo mal, livra do laço do passarinheiro, livra da peste perniciosa, livra do espírito do vício, das drogas, bebida, prostituição. Que o Senhor repreende, Pai, todo mal. Entra com providência, Pai, na vida da minha sogra, dá saúde para ela, liberta ela da depressão, da angústia, tristeza, síndrome do pânico, ansiedade. Cura ela, cura minha esposa, cura minha filha que está doente, Pai, está com gripe. Livra ela de todo mal no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu peço, Senhor, que o Senhor faça bater em retirada, Pai, todo espírito maligno, toda obra de inveja, macumbaria, feitiçaria, Pai, que foi lançado, Pai, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus familiares, sobre os meus colegas de trabalho, sobre os meus patrões, sobre os meus amigos. E no nome do Senhor Jesus Cristo, você e a tua casa vai servir ao Senhor, pode ter certeza. Vocês darão glória, vocês darão honra, e eu estarei junto com vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu espero a cada um que está aqui comigo. Um dia nos encontraremos por aí, no Brasil, nas igrejas, para que eu possa apertar a mão de cada um de vocês e dar um abraço em vocês e dizer que eu estou feliz pela conversão de cada um de vocês, tanto os meus amigos que eu conheço, como aqueles que eu não conheço. Que o Senhor abençoe a todos nessa tarde, que o Senhor possa trazer muita saúde e um final de semana abençoado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe.